Bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, senhoras e senhores vereadores. A bancada do PMDB também não pode se furtar desses assuntos que hoje nós estamos aqui debatendo. Primeiro assunto, ontem, no meio da minha aula, de MBA, começaram os meus alunos a falar, é verdade isto? Né? Me ligaram de noite o filho do advogado Durval Balém, pedindo para mim se o que estava acontecendo era verdade, porque o doutor Durval, que foi o meu paraninfo até do curso de Direito, ele estava dentro de uma audiência no Rio de Janeiro e ele nem sabia, e estava todo mundo procurando ele, e o filho dele liga para mim, né? O Rodrigo, ele liga e eu digo, olha, eu até vou pesquisar, falei até com o vice-prefeito no momento, né? E o vice-prefeito disse que também ia confirmar e depois ele me mandou aquele documento que ele tinha encaminhado ao prefeito Daniel Guerra ainda em fevereiro, colocando a preocupação dele. E o Rodrigo me falou que o vice-prefeito tinha sim procurado o escritório do advogado Durval Balém para demonstrar essa preocupação quanto a esse processo. Então, houve alguma conversa por parte ou da prefeitura ou extraoficialmente por parte do vice-prefeito junto ao advogado Durval Balém, que representa a família Manha Bosco, né? Mas eu quero fazer também aqui e cumprimentar as palavras do colega Rodrigo Beltrão, que esse é o momento de que nós temos que nos unir. E o colega vereador Eloy Frisso também falou isso. É um momento que não cabe somente ao prefeito Daniel Guerra, né? Então, eu digo ao vereador Chico Guerra que leve essa questão para o prefeito, porque agora é o momento de trazer todas aquelas forças que construíram esse município, os ex-prefeitos, os ex-presidentes da Câmara de Vereadores, todos aqueles que estiveram envolvidos desde o início desse processo, e que vamos sentar numa mesa e vamos tentar colocar todas as proposições e quais são os melhores caminhos para o município. Porque isso é muito preocupante para a administração atual, se realmente houver esse bloqueio de 69 milhões, que é o primeiro bloqueio. É apenas o primeiro, né? Então, teoricamente, poderemos ter mais. Isto inviabiliza completamente o município. Então, leve esse pedido da Câmara de Vereadores, vereador Chico, para que o prefeito Daniel Guerra abra o seu gabinete e diga, por favor, vamos conversar. Eu acho que isso já é um ato, né? Um ato de, não humildade, mas isto é um ato de liderança. Então, isso é muito importante nesse momento, certo? Não é se sentir fraco, bem pelo contrário, é se sentir mais forte no momento em que você convida todos aqueles que conhecem muito mais o histórico desse processo que o prefeito Daniel, que está somente há 5 meses na prefeitura. Então, isso é importante, este bom senso que nós aqui estamos pedindo. E eu ficaria muito feliz que ele fizesse isso. Então, leve, da parte da bancada do PMDB, esse pedido ao presidente, ao prefeito Daniel Guerra. A vereadora Paula, ela leu aqui uma frase desta russa, maravilhosa. Eu queria ler aqui de um brasileiro, um dos maiores juristas da história do Brasil, que é o Rui Barbosa. Escreveu isso na campanha a presidente em 1910, que foi a primeira campanha que tentou barrar aquela manutenção daquela oligarquia do café com leite, né? E chama-se de a campanha civilista, quando Rui Barbosa dizia na eleição de 1910, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderosos nas mãos dos maus, melhor, os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto neste país.
Rui Barbosa falou isso na campanha de 1910. E, infelizmente, parece que aqueles que ocuparam, na época, o Rio de Janeiro como capital e depois Brasília, eu acho que eles nunca leram nenhum livro ou nenhuma frase do maior jurista da história do Brasil, que foi Rui Barbosa. Isso dito há mais de um século atrás, e a gente percebe que os poderes, quem estão dominando esses poderes, são aqueles que se agigantam quando têm o poder da caneta. O fato de ontem, ele somente representa os fatos que nós estamos vendo há mais de 3 anos. O fato de ontem não é um fato isolado. Ele é um fato de uma consequência, ele é uma consequência de uma causa que vem há muitos anos ocorrendo no Brasil. Portanto, o que ontem se viu de uma declaração do presidente Michel Temer, sinceramente, é uma declaração normal do que se viu de todas as declarações dos ex-secretários do PT, do próprio presidente Lula, da Dilma, que talvez tenha, vereador Rafael, uma ciclovia, certo? Ou em Bangu, ou uma ciclovia também lá no Paraná, para ela tranquilamente também dar a sua volta, certo? Para dar suas pedaladas. Espero que faça uma ciclovia lá também. Então, vejam, não estou aqui defendendo o presidente Michel Temer, porque é do meu partido, inclusive foi presidente do meu partido. E eu afirmei aqui há mais de 2 meses atrás de que se algum líder do meu partido, do PMDB, fosse colocado como estão colocados e fosse para a cadeia, eu afirmei aqui, tenho certeza que nenhum filiado do PMDB estariam nas ruas com bandeiras defendendo aquele que tem que ir para a cadeia, coisa que não aconteceu semana passada, certo? Quando do depoimento do presidente Lula. Então vejam, duvido que alguém vá defender o presidente Temer, caso ele renuncie. Eu duvido, mas teve gente que foi defender o presidente Lula. Ah, não tem nada contra ele. Senhoras e senhores, sabe o que falta nesse país aqui? Uma palavra que também está se faltando trabalhar nas escolas: ética. Se nós não trabalharmos isso de uma forma muito forte dentro das nossas escolas, nós estaremos formando novos politiqueiros que estarão roubando e continuarão roubando amanhã. Ética. E as nossas escolas, infelizmente, nossos alunos estão vendo por essas declarações que realmente é fácil estar no poder, é fácil não ter ética e alcançar o poder. E, pior, é fácil roubar e não ser punido. E é isso que hoje nós estamos vendo no Brasil. Portanto, estes que lá estão citados, o ex-candidato a presidente, o Aécio Neves, né, que agora a informação que eu tive é que o Supremo Tribunal Federal já quer também tirar ele do Senado, e que, se acontecer, talvez aconteça, é uma crise política dentro daquele que foi um candidato da oposição, né? E não somente o Aécio Neves, é do PMDB, de uma série de partidos. Por isso que também declarei aqui há 3 meses atrás de que este Congresso não tem moral para fazer uma reforma política. A reforma política só se pode ter no Brasil através de uma Assembleia Nacional Constituinte e específica, e não feita por esse Congresso. Isto é, inclusive fiz aqui um pequeno histórico de que todas as nossas assembleias constituintes foram inscritas por depois deputados e senadores tornar-se-iam deputados e senadores após a aprovação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, nós nunca tivemos uma exclusiva. E é o momento de nós termos uma exclusiva e termos a coragem de fazer isso. Fazer uma eleição direta para presidente nesse momento, eu acredito que não tem viabilidade nenhuma. Não só de tempo, mas não existe viabilidade. Não existe viabilidade, certo? Por quê? Porque é um momento tão crítico que qualquer que venha a se lançar como presidente da República, num descrédito tão grande da política, talvez surja algum Trump em que o povo diga: eu não tenho opção entre este ou aquele, e terei que optar por alguém. Portanto, eu defendo que, constitucionalmente, o presidente
Michel Temer não tem mais moral para continuar na presidência da República. Desculpa, senhor presidente, só para concluir, não tem mais moral para continuar na presidência da República e que, constitucionalmente, o presidente da Câmara dos Deputados, o Maia, também não tem, o presidente do Senado também não tem, e eu acredito que, nesse momento, a presidente do Supremo Tribunal Federal, que isso já aconteceu na história do Brasil, governe de uma forma com interregno e que ela, a juíza, a presidente do Supremo Tribunal, ela é que vai dizer, muito bem, constitucionalmente, quem é que elege ou escolhe um presidente até o término do mandato? Infelizmente, é esse Congresso Nacional. Infelizmente. Mas a gente ainda pode e deve acreditar na ética. Se é este Congresso Nacional, que não venham a escolher um daqueles 90 que estão na Lava Jato, mas que tenham um pouco de ética e de moral e que escolham alguém decente para assumir até o final do ano. Tem gente boa dentro do Congresso Nacional? Sim. Tem gente muito boa dentro do Congresso Nacional. Nós não podemos aqui generalizar. Mas nós temos aqui que, felizmente e infelizmente, mantermos o processo constitucional de uma forma tranquila. Porque se houver uma nova eleição, a economia do Brasil, que estava crescendo e já começou a cair, nós vamos ter um outro problema financeiro, econômico, de gravidade, que nós talvez não possamos transpor essa gravidade econômica. Então é isso, senhor presidente, e senhoras e senhores vereadores.